Nós vivemos nesse século, este século aqui que nós vivemos, o século do mal, onde se prega, literalmente se prega o individualismo. Sabe? Nós temos duas situações numa só. Nós temos a palavra de Deus, onde o Senhor fala, eu sou, desde Moisés até eu sou o alfa e o ômega, eu sou o caminho e a vida. E você tem hoje uma literatura e você tem uma pregação no sistema todo aí, dizendo que você é. E quando Deus fala assim, não, você não é, eu sou. Então a nossa grande luta, a nossa peleja, como diz o gaúcho aqui para baixo, a nossa peleia, é o fato de que, mesmo quando nós estávamos vivendo, achando que vivíamos como irmãos, vivíamos em comunhão, na verdade aquilo não era comunhão, aquilo era uma vida social. E agora eu me permito a falar isso. Eu me permito a falar isso hoje aqui. Eu estou falando contra o sistema? Não estou falando contra o sistema, estou falando de experiência de vida, do que eu vivi. Nós lá dentro, vivendo como indivíduos. Indivíduos. Quando você fala de indivíduos, você fala de individual. E lá você aprende o eu sou, nem que para isso você tem que dizimar, vender a casa, vender o carro, fazer campanha, subir para o monte, ver graveto pegando fogo. Então, quando a nossa dificuldade hoje, a primeira nossa grande dificuldade e a nossa alegria é entendermos que esse Deus, ele é o sou, e nós não somos nada. O eu sou é ele. E qual o nosso desafio hoje? É levar para as pessoas entender, tirar o capeta do que ela é. Desculpa, eu vou já no português, eu vou na jugular mesmo. Entendeu? A encapetação do eu sou de Satanás. E dentro desse contexto que a gente vem conversando aqui, esse mesmo espírito satânico é o que jogou Lúcifer do céu para a terra. Porque ele chegou diante de Deus e falou, eu sou. Deus falou, não, peraí, você não é nada, neguinho, tchau, vaza. E hoje se prega, este século prega o quê? Prega que, olha, você tem que ser. Eu tive entrevistando um pastor, um líder religioso, um pastor de carreira, de coisa, numa cidade. E ele estava com câncer terminal. E qual era o grande sofrimento dele? O grande. Estava eu lá, o Maurício Silva, dizendo assim, os meus membros da minha igreja me ligam e postam no Facebook que eu estou em pecado. Por isso que eu estou doente, porque como pastor não era para eu ficar doente. Amados, a resposta veio na ponta da língua para mim. Eu tive educação de sobra, eu entendi a situação da enfermidade daquele homem e me calei. Não deveria ter me calado. Mas aí a resposta seria para ele, mas não foi isso mesmo que você ensinou 25 anos dentro da sua igreja? Que o crente não fica doente, que o crente não fica pobre, que o crente não perde as coisas, que quando acontece é porque você está em pecado. Então, nós somos expurgados do grupo social que nós vivemos quando tem uma dificuldade. Quando que, na verdade, o amor de Deus nos ensina, aqui, ó, vivendo organicamente, que se nós temos uma dificuldade, nós temos que abraçar. Você entendeu? Lá, expulsa. Nós abraçamos. Agora, viver esse modelo cristão, amado, é muito difícil. Porque nós, infelizmente, desaprendemos ser cristão no sistema. Desaprendemos. Lá, esquecemos do grande eu sou e aprendemos que você é. Achando que se eu tenho que ser alguma coisa. Não sei nem fazer os trocadilhos, não sou aquele cara bom que faz os trocadilhos rápido, né? Mas é assim, o grande eu sou ficou de lado. Essa é a nossa grande luta. Como eu falei agora, estava falando com o Paulo, comentando com as pessoas. O meu sonho, amados, meu sonho era pegar os meus vídeos e não estar falando, mostrando o que o sistema faz de errado. Sabe? Me entristece. Quando eu recebo mensagem lá, irmão, o que você pensa do dízimo? Eu tenho vontade de pegar a câmera e enfiar na cabeça da pessoa. Não pergunta para mim, irmão, o que você acha da salvação? Irmão, o que você acha, né? O que você acha do Cristo na cruz? O que você acha da vida da igreja lá em Atos? Não. O que você acha do dízimo? Se campanha dá certo ou dá errado? Ou tipo assim, mas será que o que eu estou fazendo na igreja está certo? Será que a campanha minha está certa? Eu não quero saber se ele está servindo o grande Deus. A coisa virou humanista, humanizada, essa Babilônia instalada.
Nós temos que entender que se eu perdi tudo e estou sem dinheiro, esse Deus me ama. Se eu veio uma enfermidade na minha vida, esse Deus me ama, Ele está mais junto de mim. Se minha família despedaçou e não deu certo, é propósito de Deus, Deus me ama. Porque, infelizmente, amados, nós estamos vivendo uma situação, uma realidade sectarista. Onde as pessoas, tipo assim, mas você não é empresário, então você já faz parte da casta inferior da pirâmide, aqui dentro da igreja. Você é fulano, você dentro do que eles chamam de igreja, para corrigir aqui. Então, esse sectarismo social que existe no país, infelizmente, entrou dentro das instituições que se dizem operar para Deus, mas não operam. Então, esse é o nosso grande desafio. É sair, que nem eu saí lá de Curitiba, não sou melhor que ninguém, não, mano. Sou melhor que ninguém. Saí de Sorocaba, vim aqui. E nós saímos daqui, o Paulo Sérgio, eu vejo ele em um monte de lugar, vejo irmãos aqui rodando para todo lado. É você chegar nas pessoas, nós chegarmos nas pessoas, amar elas do jeito que elas são. Do jeito que elas são. Ontem eu fui para Piracicaba, que me passaram, Maurício, você vem aqui em Piracicaba para a gente conversar, tomar um café? Fui. Cheguei 2h30 da manhã na minha casa. Mas fui lá, foi tremendo. Eu abençoei a vida daquelas pessoas? Não. Mas eu fui abençoado por elas. De chegar lá, de saber o carinho que me receberam. Fui lá no apartamento, ofereceram um café pra gente, estava com muita fome, ofereceram um cafezinho campeão para nós. Aí isso é bom, toda hora a gente vai, tu vai dar um cafezão para nós, top. Vai se engordar. O Maurício quase se matou de comer, mas é gostoso isso. Eu fui lá, a gente dividiu. Eu nem perguntei que denominação eles são, não perguntou qual que é a minha, mas nós se amamos ali. E hoje eu já vou ligar para ela, saber como é que está, se resolver o problema deles. É isso que nós precisamos, amados. Agora, é difícil isso? Não. É muito fácil. Só que a pressão social do que foi instalado nesse país é maligno. Mas temos que nos lembrar que o Senhor é o eu sou. Também temos que nos lembrar que somos ministros da nova aliança. Deus tem uma nova aliança. Amém. E Ele nos colocou por ministros, irmãos e irmãs, homens e mulheres, por ministros dessa nova aliança. Então, em 2 Coríntios 4, eu vou ler rapidamente, a partir do versículo 1, né? Isso que o apóstolo Paulo fala a respeito dessa coisa tão importante para todos nós. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 1. A nossa esperança, irmãos, ela precisa ser viva dentro da situação em que nós estamos. Se estamos bem de saúde, financeiramente, familiarmente, ótimo. Mas se não estamos, se tem algum problema, ainda assim a nossa esperança tem que ser viva. Porque quem é a nossa esperança? É o Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Então é como alguém compartilhou aqui agora, né? Aquela situação que você está dentro dela, dê graças ao Senhor. Lembre-se que você ainda assim é um servo de Deus, é um filho de Deus, é um escolhido, é um chamado. Amém. Então aqui ele fala assim, irmãos, olha, a minha tradução é um pouco diferente, mas no final vocês vão ver que é tudo igual, né? Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi concedida, não desfalecemos. Aleluia. Então nós recebemos de Deus o ministério. Não é somente alguns, não. Não é isso. Somente aquele irmão, Não. Todos os santos, todos os irmãos receberam o ministério da nova aliança. Aleluia. Então ele falou, não desfalecemos, mas rejeitamos as coisas ocultas. Agora começa, olha. Mas rejeitamos as coisas ocultas e vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Aleluia. Pelo contrário, nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus, pela manifestação da verdade. Então, por falar a verdade, por viver a verdade, por comer essa verdade, é que a palavra de Deus vai sendo testificada e encorajando a cada um de nós. Aleluia. Quando você foi lá para Piracicaba, ontem você abençoou aqueles irmãos? Sim. Sim, é verdade. Só de você ter pago o preço, saído e ido lá, certamente eles foram encorajados. Então, foi uma bênção para eles. Aí no 3 fala assim, e se o nosso evangelho está encoberto, agora entra o que o Maurício estava compartilhando aí. É nos que estão perecendo que está encoberto. Nos quais o Deus, com D minúsculo, não sei se está assim na sua Bíblia, nos quais o Deus deste século ou dessa era, né, cegou os pensamentos ou os entendimentos dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Aleluia. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos escravos, por amor, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo é quem resplandeceu Aleluia. em nosso coração Ele mesmo. para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém. Nossa, isso aqui me deixa doido. Sinceramente falando. Imagina, irmãos, olha, o que Deus tem para cada um de nós, o que Deus deu para cada um de nós é algo muito grande. Excelente. Tudo que nós temos e fazemos hoje é apenas pretexto. Nosso trabalho, sabe? Isso aí é desculpa, é pretexto. Mas nós vivemos é para propagar, expandir, compartilhar, edificar nesse Evangelho. Aleluia.